Você que entrou agora, eu sou o pastor Raimundo Nonato, da Igreja Evangélica Nova Aliança de Imperatriz, e nós estamos juntos, adorando o Senhor. Eu quero trazer uma palavra para você, baseada em João 16, o 33. A palavra que eu tenho para trazer para você nessa hora é tempos difíceis, o que fazer? A Bíblia diz que o dia mau ele chega para todos nós. E esse é um tempo difícil, um tempo que nos igualou. Da pessoa mais rica à mais pobre, nós estamos todos com as mesmas necessidades e fragilidades. Por isso, esse é um tempo difícil. Eu sei que todos vocês que estão me ouvindo, em algum momento passaram, mas como esse, a nossa geração nunca tinha visto. Mas, graças a Deus que a Bíblia traz o registro do que o povo de Deus agiu em todos os tempos. Esse tempo é novo por causa desse vírus. Mas nova não é a maneira pela qual Deus pode ouvir e abençoar cada pessoa. Então eu quero que você leia comigo uma palavra de Jesus, lá de João 16, 33. Ele disse muitas coisas aos seus discípulos, preparando para um tempo vindouro, depois da sua subida. E ele diz assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então, se você está aí na sua sala, ou no seu carro, diga comigo: tenha ânimo, eu venci o mundo. Tenha ânimo, eu venci o mundo. Essa é uma palavra de Jesus. Ele foi um homem como nós, sujeito às mesmas tentações que nós vivemos, e lutas, fragilidades, mas ele venceu a todos. Por isso, a primeira atitude nossa em tempos difíceis é lembrar que essa dificuldade que estamos vivendo, ela não expressa a vontade absoluta de Deus. Deus tem uma vontade absoluta, um querer perfeito, e Ele tem uma vontade permissiva. O coronavírus é uma permissão de Deus, não é um plano perfeito de Deus. Essa doença, como tantas outras realidades, ela não expressa que foi um propósito exclusivo de Deus, mas Ele permitiu, e nessa permissão, não quer dizer que tudo que aconteça é porque Deus quis. Ele permitiu por causa da liberdade dada ao homem. Então, Deus permite acontecer muitas coisas. Essa é uma crise para as pessoas quando olha crianças na África morrendo de fome, quando olha outras situações. Onde está Deus? Deus está no lugar onde Ele sempre esteve. No seu lugar de soberano, de Deus justo. Por isso a palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Outra versão diz que todas as coisas vão cooperar justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então a primeira compreensão nesse tempo difícil é que ele não é um plano absoluto de Deus, perfeito. Ele é um plano da vontade permissiva. Deus permitiu, e nessa permissão, Deus faz coisas que não era o plano primeiro dele. Então, muita gente vai dizer muitas coisas a respeito dessa crise. Ela é um castigo de Deus, ela é consequência daquilo. Os da minha geração lembram como foi a luta nossa com o HIV, com a AIDS, quando ela chegou, muita tolice. Por isso, aquilo que não dá para explicar todas as coisas, mas dá para correr para Deus em todas as coisas. Há muitas coisas que nós não podemos trazer uma resposta, como eu vou dizer daqui a pouco. Mas nós temos a presença de Deus conosco. Então um tempo difícil se enfrenta, compreendendo que não foi Deus que planejou isso para nós,
ela é consequência das decisões dos homens, e você vai saber isso já já. Você vai perceber, o tempo vai provar o que eu estou lhe dizendo. A segunda atitude nossa em um tempo difícil, como é que a gente enfrenta um tempo difícil? A gente enfrenta por aquilo que está em 2 Crônicas 7, do 12 ao 14. Esse é um texto que Deus deu para Salomão. Quando ele construiu o templo, o Senhor lhe aparece e lhe diz algumas coisas significativas para ele. E ele diz assim: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração. Algo extraordinário. Escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Você tem que compreender que isso aqui é antes de Jesus. Depois de Jesus, Deus é adorado em qualquer lugar aonde tem um adorador. Hoje a sua casa está se transformando num templo, o seu carro, onde você está, se transforma em um templo, porque Deus não precisa de números para ser adorado. Aonde Jesus Cristo habita, ali tem um adorador. Jesus disse à mulher samaritana que viria o tempo e que não se teria um lugar para adorar. Que Deus não veio em busca de locais de adoração, mas de adoradores. E você pode experienciar isso hoje, muito claro. E o Senhor diz a Salomão: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você pode dizer amém? Essa é uma palavra muito linda de Deus. O Senhor dá uma receita para quando uma praga, especificamente ele diz, e essa doença é uma peste, é uma praga. E ele disse: o meu povo que chama pelo meu nome. Então, você que está me ouvindo aqui, essa prerrogativa, ela é de Deus. Se nós que somos o povo de Deus, nós vamos nos humilhar nesses dias. Não tem como saber, como eu disse, de onde começou isso, ou porquê, mas irmão, mas tem como nós irmos ao Senhor e nos humilharmos. Esse é um tempo de buscar arrependimento. É um tempo de reconhecer a nossa limitação diante da vida, a fragilidade dentro da vida. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, o carro-chefe aqui, como se fosse os vagões de um trem, esse primeiro vagão, essa primeira máquina que puxa todos os outros é a humildade. Não tem lugar para arrogância nesses dias. É um tempo de nos humilharmos, um tempo de orar, buscar a face do Senhor, se afastar dos caminhos errados, e a Bíblia diz que o Senhor nos ouvirá, perdoará nosso pecado e curará a nossa terra. A Bíblia tem muitos relatos de tempos difíceis, todos para mostrar que quando se buscou Deus, se chegou. Da história recente, da Segunda Guerra Mundial, a todos as histórias da Bíblia, de quando um povo não tinha saída, eles buscaram o Senhor. E essa é a segunda maneira de enfrentar uma crise. Buscar o Senhor pela oração. Eu vou lhe dar umas sugestões daqui a pouco, mas é claro, esse é um tempo que nós temos para orar. Embora nós líderes, pastores, temos muita responsabilidade, porque vamos atender pessoas pelo telefone, por internet e alguns até presencial. Então não é fácil, nós estamos trabalhando. Mas você que está em casa, nessa necessidade que precisamos ficar em casa, é um tempo de buscar Deus. E eu tenho convicção em Deus, que depois que essa doença foi embora, muitas coisas extraordinárias terá acontecido. Porque quando se para buscar Deus, independente do motivo, você vai experienciar algo lindo e extraordinário. Então, eu profetizo que a tua paixão pela palavra, pela intimidade com Deus, vai crescer nesse tempo. Aproveite isso. Por isso, a segunda maneira de enfrentar uma crise é orar.
ok? Irmos a quem é soberano, a quem é o Senhor de todas as coisas, e a interferência dele depende de nós. A ação de Deus é quando nós vamos a ele. Então a segunda maneira de enfrentar uma crise é orar. Em terceiro lugar, a terceira maneira de enfrentar uma crise, irmãos, é ser ousado e obedecer ao Senhor. A Bíblia diz, em Mateus 2, do 13 ao 14, como José, casado com Maria, foi capaz de obedecer a Deus em algo que não era simples. O texto diz que, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor, diz o versículo 19, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Irmãos, amigos que estão me escutando, a ação sobrenatural de Deus é Ele que faz. Se você conhece como foi o dia que Jesus nasceu, o sobrenatural, milhares de anjos que vieram numa grande comitiva, um espetáculo. E agora o Todo-Poderoso diz para José e Maria que ele pega o menino e vá para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Essa ação natural, o Filho de Deus estava ali. Imagina, porque Deus não fez outra atitude? Porque Deus nos ajuda a enfrentar crises com atitudes normais. O sobrenatural pertence a Ele, mas o natural está conosco. E esse natural, sendo uma obediência, nós vamos vencê-lo. Esse natural hoje, irmãos, ficar em casa não é falta de fé. Imagina alguém dizendo para José, José, que falta de fé, o menino é a promessa de Israel, o Redentor de Israel, Deus vai guardá-lo. Tu está sendo covarde, fica aí. O Senhor lhe apareceu a José, e ele precisava aparecer mesmo em sonho para José saber que aquela era uma estratégia de Deus. Então, irmãos, amigos, por favor, ficar em casa, restringir, ficar em quarentena, não é falta de fé. É uma ação natural que vai gerar. Aleluia. Então, em tempos difíceis, a gente precisa obedecer a Deus naquilo que parece que é tão simples, mas esse simples vai gerar um livramento grande amanhã. Amém? Em nome de Jesus, depois dessa crise, nem eu nem você teremos culpa de não ter ajudado, não ter se juntado às autoridades, aquilo que é lógico, para proteger não só a nossa família, mas a cidade. Então, em tempo de crise, em tempos difíceis, se vence pela obediência. Em nome de Jesus. Seja obediente. Está perto desse teimoso aí, que a mulher está dizendo para ele fazer uma coisa e ele não quer? Não, eu não sinto. Digo, o pastor está te chamando de teimoso, criatura. Aprende a obedecer às autoridades. Tem uma mulher aí que acha que ela nunca pega doença, não vai pegar, mas seja obediente. Amém? Está aparecendo na internet umas jaulas para comprar, para botar algumas pessoas dentro. Mas não dá para comprar, porque ninguém vai entregar, né? Eu quero comprar uma lá para casa, para minha cunhada. Botar ela numa jaula. Olha. Diga aí para Lulu, Samuel. Lulu, essa jaula é para você. Olha. Diga comigo, obediência é um princípio para se vencer em crise, em tempo de crise. Os obedientes vencem e não têm culpa. Aleluia. Em quarto lugar, irmãos, em tempos difíceis, a gente se levanta sem desespero, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, como eu lhe falei. A Bíblia diz, talvez das situações mais difíceis da Bíblia, dos textos mais
pesados daquilo que o ser humano é capaz de viver, está em 2 Reis 6. Do versículo 24 em diante, a Bíblia diz que Haddad, o rei da Síria, ele reuniu todo o exército e cercou Samaria. Samaria é uma cidade como antiga, com muro. E diz que, como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou muito tempo. E a Bíblia diz que uma cabeça de jumento era vendido por 960 gramas de prata. E 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. A Bíblia diz que no versículo 26, que um dia o rei de Israel, quando a cidade estava sitiada, começou a andar e uma mulher disse: meu senhor, o rei, por favor, ajude-me. Ele respondeu: se o senhor não ajudar, o que poderia fazer? Não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou: qual é o problema? Diz o versículo 28, ela respondeu: essa mulher me disse, vamos comer o meu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido. Essa é dos textos mais difíceis da Bíblia. Uma crise sem precedente na vida de Israel. Mas eu quero dizer para você algo extraordinário. Essa crise foi enfrentada não como esse rei enfrentou, mas ela foi enfrentada como Samuel, o profeta, enfrentou. Ele buscou o Senhor e a Bíblia diz que ele declarou que amanhã por essa hora terá comida com fartura. E as pessoas começaram a rir. Todos eles estavam enfrentando a crise sem esperança em Deus. Mas tinha um homem de Deus em Samaria. E ele declarou essa palavra. A Bíblia diz que um dos militares disse: como? Ele disse: por você não creu, não vai desfrutar disso. Irmãos, a Bíblia diz que no outro dia, o Senhor gerou um som para o rei da Síria. Eles foram embora, deixando todos os alimentos. E 4 leprosos, que decidiram: não, vamos morrer mesmo, vamos ali no acampamento da Síria. E chegou lá, tudo tinha sido abandonado. Foram avisar em Samaria. A pressa foi tão grande que o cabo que não creu morreu pisado. Olha aqui, nós estamos num momento de crise, mas eu quero que você compreenda que onde tem um homem, a mulher de Deus, alguém que crê, começa a mudar uma realidade. Começa a declarar, não sei como. Alguém achou que o sol podia fazer alguma coisa contra o vírus da nossa terra, não fez. Eu não sei, meu amigo, meu irmão, como é que essa crise vai terminar, mas eu sei, em nome de Jesus, que o soberano tem o poder de alterar e vai alterar. Por isso nós estamos orando, amém? Nós estamos, Samaria estava cercado, nós estamos cercados nas nossas próprias casas com responsabilidade. Mas eu quero dizer para você, Deus está no controle e é o tempo de orar. Absolutamente, não tem uma ferramenta, não vimos nenhum país do mundo ainda sair dela. Mas eu quero dizer para você, não viu, mas podemos ver. Continue orando, continue orando. Eu sei, você que está em Moçambique, que é da igreja, outros lugares do mundo. A nossa ferramenta é nos humilharmos diante de Deus e crer que Ele será capaz de alterar essa realidade. Aleluia! Tempos difíceis, irmãos, e concluindo aqui, a gente vence pela solidariedade. A Bíblia diz em Gálatas 6, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. Nós precisamos ser solidários com pessoas idosas, que não podem sair. Nós precisamos ser solidários com aquilo que temos, que alguém não tem. Porque a solidariedade expressa o respeito que nós temos à pessoa e expressa o amor que nós temos a Deus. Então, nós precisamos ser solidários. Essa crise que eu estou lhe falando da Samaria, os 4 leprosos foram solidários. Eles pensaram, e se nós não avisarmos, algum castigo pode vir. E eles decidiram ir lá em Samaria avisar que tinham encontrado fartura. Esse não é tempo de egoísmo, é tempo de solidariedade. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia! Por isso, tempos difíceis se vence confiando em Deus,
orando mais, enfrentando essa crise pela oração, obedecendo naquilo que podemos obedecer, como José obedeceu, enfrentando e tirando todo o desespero, sabendo que Deus pode alterar todas as coisas e sendo solidário. Por isso eu quero desafiar você, que está me ouvindo, a duas atitudes. Toda palavra de Deus, ela precisa ser respondida, ela precisa ter uma resposta. Primeira resposta eu quero ouvir, eu quero que você dê, você que está me ouvindo, que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está me ouvindo e ainda não fez uma aliança com Jesus, eu quero dizer para você que a primeira coisa que você faz para vencer essa crise é fazer uma aliança com Jesus de Nazaré, ou renovar sua aliança. Em nome de Jesus, toque em quem está ao seu lado aí e diga, está entendendo o que o pastor está dizendo? Você deseja fazer uma aliança com ele? E eu quero orar por você. Você diga aí dentro, Senhor, eu quero hoje. E eu quero orar com você. Eu quero que você repita a minha oração nessa hora. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e sei que preciso de Ti. Senhor, eu quero me entregar 100% nas Tuas mãos. Hoje, eu renovo a minha aliança contigo, ou faço uma aliança contigo. Eu quero Te seguir, porque sei que essa é a melhor decisão em um tempo de crise. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero lhe abençoar. Você que orou comigo e fez uma renovação de aliança, entre nas nossas redes sociais, entre em contato conosco. Nós queremos orar por você e lhe abençoar nessa caminhada. Entre em contato com alguém talvez que esteja ao seu lado nessa hora. No nome poderoso de Jesus, que Ele te abençoe. E quero orar por nós outros, irmãos, nesse tempo. E já que eu quero orar com você que é minha ovelha ou que não é, escute aí 6 orientações que eu tenho para lhe dar nesse tempo de vencer esse coronavírus. Primeiro, tire tempo para adorar sozinho. Ok? Tire um tempo para adorar sozinho. Marque esse tempo. Você tem muito tempo e se você não marcar, passa o dia e você não ora. Tira o tempo de você ler a sua palavra. Segundo lugar, separe um tempo de adoração em família. Tem uma pessoa na sua casa? Junte com eles. Terceiro lugar, aproveite para ler aquele livro que está lá para você ler. Aproveite para ler a sua Bíblia. Se você fizer um plano, você vai ler em 40 dias. Você aproveita esse tempo para ler. Nós passamos janeiro, fevereiro. Se você ler 4 capítulos por dia, menos de um ano você lê. Atualize a sua leitura bíblica. Em quarto lugar, participe dos cultos online, daquilo que vamos fazer. No geral, às 22 horas de cada dia, um de nós pastores estamos em alguma live, conversando com pessoas. Em quinto lugar, cuidado para não gastar tempo no entretenimento, nos filmes, nas redes sociais. Seja comedido, senão você vai perder tempo e vai passar essas semanas e você não vai ter aproveitado. Em sexto lugar, seja criativo nesse tempo com a sua família, cresça, compartilhe, que nessa crise, nessa situação difícil, quando passar, você esteja melhor e não pior, que você aproveite esse tempo que tem para crescer em Deus. Aleluia!